vindo à missa desde a segunda-feira, nesse horário, sabem que nós estamos meditando durante essa semana sobre a virtude da esperança, nos preparando para o domingo que vem, que já será o primeiro domingo do Advento, que é exatamente o tempo da grande esperança. Nós quisemos meditar sobre essa virtude, uma pequena catequese, claro, de cada palavra que eu digo, se poderia falar horas. Então, é uma pequena catequese, um resumo da doutrina católica sobre essa virtude. Nós estamos já no quarto dia desta meditação. No primeiro dia nós falamos acerca da natureza da virtude e dos auxílios que Deus nos dá. Na terça-feira nós falamos dos motivos, das propriedades e dos efeitos da virtude da esperança. E ontem nós meditamos sobre a necessidade que nós temos dela e o papel dela na nossa santificação. E eu disse ontem que a virtude da esperança pode contribuir de três modos para a nossa santificação. Primeiro, ela contribui nos unindo a Deus. Segundo, ela dá eficácia às nossas orações. E terceiro, eu dizia, ela é um princípio da nossa atividade, o princípio da nossa fecundidade, das nossas obras. A esperança nos une a Deus, eu disse ontem, porque somente Deus é a plenitude de todas as coisas. Então, por mais que nós tivéssemos bens nesse mundo, valores nesse mundo, até a própria saúde, nada disso é duradouro o suficiente para nos dar a certeza da perfeição. Então, eu usava o exemplo de alguém que tem muito dinheiro, compra uma coisa maravilhosa, se alegra com aquilo, mas em pouquíssimo tempo já tem necessidade de uma coisa nova, porque as esperanças do mundo, elas não são perenes, elas são sempre passageiras. Mesmo a saúde, o tempo vai passando e nós vamos percebendo que a vida já não é mais aquela da criança de 15 anos. Portanto, é a esperança que nos une ao bem, que é um bem eterno, que é duradouro, que é Deus. Depois eu dizia que a esperança ela dá eficácia às nossas orações, porque aquilo que nós pedimos a Deus, somos certos de que Ele concederá, se o pedirmos com verdadeira confiança e esperança no poder dele. E por fim eu dizia ontem que a esperança se torna um princípio das nossas atividades. Se quem trabalha munido dessa virtude tão maravilhosa, ele não teria medo do mundo e nem das coisas do mundo. Usei até a passagem de São Paulo que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se nós esperamos nele, nós somos certos da vitória, eu dizia. E hoje eu disse que nós meditaríamos acerca do modo de progredir nessa virtude, de praticar essa virtude. E eu vou falar simplesmente de dois modos, o modo de praticar. Primeiro, para tornar a nossa esperança mais sólida, mais forte, o que nós deveríamos fazer? A doutrina da Igreja diz que nós deveríamos, para tornar a nossa esperança mais sólida, mais firme, deveríamos meditar mais vezes nas promessas de Deus. Pegar a sua Bíblia e ler desde o Antigo Testamento até o dia que nosso Senhor subiu aos céus, quantas promessas Ele nos fez. Lembram de Abraão, pensando no primeiro grande patriarca da fé? Ele é chamado patriarca da fé. Quando ele sobe no Monte Moriá, junto com o filho, para sacrificar o filho por amor a Deus, e o filho olha para o pai e diz: papai, nós temos aqui o fogo, nós temos a faca, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, com lágrimas nos olhos, porque sabia que o filho seria o sacrifício, ele diz, confiando e esperando em Deus, diz: meu filho, não se preocupe, o próprio Deus haverá de preparar um cordeiro para o sacrifício. Ele fala isso não por razão humana, ele fala isso inspirado por Deus, e o anjo virá e dirá: não sacrifique seu filho, e essa profecia se cumprirá 4.000 anos depois. Portanto, não existe tempo para Deus. O Salmo diz: para Deus um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Se Deus prometeu hoje e está demorando, a palavra de Deus diz: espera, porque Ele não tardará. O tempo de Deus, o tempo da graça dele virá. Então, se nosso Senhor fez uma promessa, esteja certo de que Ele haverá de cumprir. Então, para tornar mais sólida, mais firme a minha esperança, eu devo voltar nessas passagens bíblicas, meditar mais vezes, para
para ter a certeza de que Deus nunca traiu ninguém. Se Ele nunca traiu em tantos milênios, por que Ele trairia a mim? Se Ele ama tanto e morreu por mim na cruz. Portanto, confiar nisso e confiar naquilo que nós temos agora no Evangelho. Depois de passada todas as provas, o céu se abrirá e nós veremos o Filho do Homem vindo na nuvem com grande poder e glória. Ele prometeu que voltaria. Alguém disse, bem, mas já tem 2000 anos e nada. 2000 anos para Deus é como se fossem 2 dias. Então, demora para nós, para Ele não. O tempo de Deus se cumprirá. Se nos falta ainda um pouco de força, nós poderíamos ler a carta de Romanos, de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32 a 34, eu cito, São Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, Deus, mas que por todos nós ele se entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Porque a promessa de Deus para nós é que nós reinaremos com Cristo, seremos co-herdeiros de Cristo. Quem poderia acusar os escolhidos de Deus, São Paulo diz? E quem Deus justifica, quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é Ele quem intercede por nós, diz São Paulo. Nós esperamos nele, portanto. Dizia ontem, nós não esperamos em nós esperamos nele. Nós devemos, portanto, crer que da parte de Deus a esperança é certa. Por isso nós temos em quem esperar. Pratique então um pouco de meditação das Sagradas Escrituras. Segundo, para tornar a nossa esperança mais fecunda, ou seja, que ela aumente, que a nossa esperança não pare em nós, que ela se estenda também para os nossos irmãos. São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, que para que a nossa esperança se torne fecunda, nós devemos trabalhar com Deus, trabalhar em favor da nossa esperança. Ele diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, porque nós sabemos desde o primeiro dia que a virtude da esperança é uma graça infusa na nossa alma por Deus no dia do batismo. Portanto, a esperança quem dá é Deus. Alguém diria, mas se é Deus que dá a esperança, então eu não preciso fazer nada. Basta que eu reze e peça a Deus para aumentar, já que é Ele que dá. E São Paulo diz não. Por quê? Porque nós devemos trabalhar por Deus. Somos trabalhadores, somos operários com Deus, ele diz. E Deus, quando dá a graça, não é para substituir a minha missão. Deus dá a graça para me inspirar a querer trabalhar também. Por isso São Paulo diz assim: pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a graça que Ele me deu não tem sido inútil, São Paulo diz. Ou seja, a graça da esperança que Deus depositou em nós, ela tem que ser operosa, não pode ser inútil. Ao contrário de São Paulo, tenho trabalhado mais do que todos eles, falando dos apóstolos, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Certo? A minha esperança não crescerá só com a minha razão, ela crescerá com a graça de Deus, mas eu trabalho por ela. Por isso São Paulo ele recomendava aos irmãos, e recomendou a São Timóteo, dizia: suporta comigo o trabalho, suporta comigo as lutas como um bom soldado de Jesus Cristo. Se Deus muitas vezes permite na sua vida provas contra a esperança, provas contra a confiança, São Paulo diz: trabalhe para suportar, ele diz, como um bom soldado de Jesus Cristo. Porque São Paulo, claro, ele não trabalhou só para ele se santificar, ele trabalhou pela santidade dos outros. E ele dizia: eu não espero só por mim. Quantas vezes São Paulo padeceu provas duríssimas para o bem das almas? Portanto, na obra da nossa redenção, tem um santo que diz: nós devemos viver como se tudo dependesse de Deus, mas nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. E nós devemos fazer isso. Quem é que nos santifica? Deus. Mas cruzar os braços e não trabalhar pelas virtudes é uma heresia chamada quietismo. E aconteceu no mundo essa heresia, que a igreja condenou, que era a heresia daquelas pessoas que pensavam assim: se tudo vem de Deus, por que eu tenho que trabalhar? Basta que eu não cometa pecados e eu vou ser santo. Isso é pecado.
seja, nós não trabalhamos, não é só para não cometer pecados. Eu disse ontem, o poder de Deus que quer nos salvar é muito maior do que o demônio que quer nos condenar pelo pecado. Nosso Senhor não morreu só por causa do pecado. Ele morreu para que nós vivêssemos o mandamento do amor, porque o Espírito Santo viria. Portanto, quando nós trabalhamos, nós não trabalhamos só para não pecar. Cruzar os braços e esperar cair do céu é uma heresia que se chama quietismo e é condenada pela igreja. Então não tenho medo do pecado, tenho medo de não amar e não esperar em Deus. E termino dizendo, como diz São Paulo, Deus jamais nos negaria a sua graça. Se a esperança está enfraquecida, volta lá na Bíblia e veja que Deus fez promessas e cumpriu, primeira coisa. E segunda coisa, não se canse de trabalhar como um bom soldado. Portanto, fortalecer a nossa esperança com esta confiança em Deus. Amanhã, que será o último dia dessa pequena catequese, nós vamos meditar, por fim, sobre os pecados contrários à virtude da esperança. Qual o maior deles? O desespero. Vamos meditar amanhã e assim nós encerramos nossa pequenina catequese. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe.